Eu não vou tomar muito tempo, eu prometo que eu serei breve. E o que acontece? Naqueles dias, a Bíblia fala no Marcos capítulo 8, Jesus havia acabado de realizar um milagre na vida, no caso de um homem que estava, no caso, surdo e tinha dificuldade em falar em Decápolis. E ele, naqueles dias, ele retira-se com os discípulos e vai para onde? Para o deserto. Irmão, eu quero entender, eu estava tentando entender esse Deus que, para nos ensinar, às vezes nos permite passar em deserto. Deserto não é para matar cristão, deserto não é para matar ninguém. Deserto é lugar de aprendizado. Eu hoje estou passando o meu deserto. Eu acredito que cada um aqui tem uma causa específica que podemos, no caso, nomear de deserto. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um problema que podemos nomear de deserto. Não é verdade? Não é assim que funciona. Cada um tem o seu deserto particular. Mas a Bíblia fala que naquele tempo Jesus realizava já muitos milagres, muitas maravilhas. E quando se faz sinais e maravilhas, a multidão tende a seguir, irmão. É assim que funcionou na época de Jesus. Jesus abrangiu discípulos com forma de sinais e maravilhas. E a multidão seguia ele por causa de quê? Para poder ver os milagres, para poder ver os sinais. E Jesus sabia disso. E eu perguntei ao Senhor, então por que o Senhor foi para o deserto? Ele falou que é assim, meu filho, porque no deserto a gente vai ver quem é quem. No deserto, vamos ver quem quer servir e quem não quer servir. No deserto, vai ter dias que não vai ter nada para comer. E vamos ver quem vai murmurar. É assim que funciona conosco. Tem muita gente que vem até Jesus só para observar os milagres. Tem muita gente que vem até Jesus para poder ver os sinais, mas não quer compromisso com Deus diante do deserto. Tem muita gente que vem, no caso, só para ver, no caso, o que vai acontecer. Eu vou lá ver se vai ter multiplicação, eu vou lá ver se vai ter milagre. Mas Jesus não está preocupado com sinais. Jesus está preocupado com a sua vida. Jesus está falando nesta noite o seguinte: quanto tempo você tem andado atrás de mim só para poder ver sinais, só para poder ver milagre? Nesta noite eu marquei esse dia para te mostrar que no deserto tem provisão muito mais além do que material e espiritual. É verdade. E a Bíblia fala no livro de Marcos capítulo 8 o seguinte: Jesus identificou o problema daquele povo. E ele fala o seguinte, ele chama os discípulos num canto e fala assim o seguinte: ó, meus servos, já tem 3 dias que esse povo está comigo e não tem nada que comer, e não tem comido nada. Já tem 3 dias que eles estão andando comigo no deserto e não tem pão caindo do céu, não tem maná, não tem água, não tem nada, e eles estão aqui diante de mim no meio do deserto. E eu sei de uma coisa, olha o que Jesus fala: eu sei, se eu despedir eles assim com fome, eles não vão suportar, eles vão desfalecer no meio do deserto, no meio do caminho. Jesus identifica o problema, identifica também que se não comesse, não aguentaria a pressão. É dessa forma que eu creio, irmão. No deserto tem que ter alimento. Não é assim que funciona? E Deus hoje pergunta para você, pergunta para a minha vida: qual tem sido o seu deserto? Como está a sua vida? Como tem andado a sua vida? E é dessa forma que eu creio, irmão, porque Jesus, após ele identificar o problema, ele fala o seguinte: ó, se eu deixar eles ir da forma que eles estão agora, eles não vão suportar. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: se não comer, se não suprir a necessidade desse povo, eles não vão, no caso, suportar o calor do deserto, eles não vão suportar o trajeto, a caminhada. Eu acho que muitos nem no final do deserto vão chegar, mas entenda uma coisa: estava
estava faltando alimento para a multidão. Lembra que eu te falei que não faltava nada, não era nada, não faltava Jesus. Então aqui é o seguinte, faltava alimento para a multidão, mas não faltou Jesus. Entenda uma coisa, ainda que falte o pão, ainda que te falte a água, no deserto da sua vida, se você foi caminhando com Jesus, Jesus não vai te faltar. Aleluia, Jesus não vai te faltar. Seja profeta na vida de alguém, segura a mão de alguém e fala para ele: varão, ainda que te falte o pão, rabado cobanda sábia, de cobanda súbia, ainda que te falte a água, rabando cobanda súbia, de cobanda sábia, não vai te faltar Jesus, da cobanda súbia, rabando cobanda sábia, de cobanda súbia, ainda que te falte as coisas, Jesus não vai te faltar. Aleluia. Está começando a entender onde Deus quer chegar, irmão? Está começando a entender como é que funcionam as coisas? Precisamos andar com Jesus não pelo milagre, mas por quem Ele é. Precisamos andar com Jesus não porque Ele vai fazer, mas por quem Ele é em essência. Entendeu? E a Bíblia fala que naquele momento Jesus identificou os problemas da multidão. Não tem comida e não tem o que comer. Mas olha só, eu estava meditando na palavra e eu entendi uma coisa muito interessante. Jesus fala o seguinte: já há 3 dias que eles estão comigo e não tem nada o que comer. Mas olha agora o profundo que o Senhor vai te levar. Não perca a sua atenção, irmão. Olha o profundo que o Senhor vai te levar. 3 dias sem comer no meio do deserto e não se ouve uma murmuração. Eu olho para o povo de Israel na época do Egito, quando estavam andando no deserto com o Senhor. Faltou o pão, faltava água, eles murmuravam: Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto. Não é verdade? Nem assim às vezes acontece com a nossa vida. Vamos ser sinceros, nos falta uma coisa, a gente não tem a paciência de continuar clamando, de continuar orando ao Senhor, de continuar adorando, de continuar no caso se regozijando. Não faltou alguma coisa, já quer logo murmurar. Faltou alguma coisa, quer logo murmurar. Mas olha só, olha como é que estava o povo. No primeiro dia o povo estava. No segundo dia o povo estava. No terceiro dia o povo estava. E não se ouviu uma murmuração. O povo entendeu o seguinte: se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas se não fizer também, eu vou continuar caminhando nesse deserto. Se não quiser fazer também, eu vou continuar com Jesus no meio do deserto. Se Jesus não fizer o milagre, eu vou continuar com ele, porque o povo entendia que em Marcos capítulo 6, na primeira multiplicação, ele agiu. Então, se ele agiu no capítulo 6, por que ele não agiria no capítulo 8? Muitas das vezes esquecemos dos milagres, pastor Antônio, e não nos lembramos o que ele já fez, só nos lembramos do que ele precisa fazer. Jesus é um amigo íntimo, e ele está trazendo à sua memória hoje o seguinte: lembra, minha serva, da onde eu te tirei? Lembra, meu servo, aquele grande livramento? Lembra, minha filha, da onde eu te segurei? Você tem murmurado no meio do deserto, aonde a proposta é você dar graça. Meu Deus! Babando comandácia. A proposta não é murmurar, a proposta é da graça. E você acompanha comigo. Os discípulos não sabiam o que fazer, ficaram desesperados. Senhor, como alguém vai fazer dar pão a essas pessoas no meio do deserto? Senhor, pelo amor de Deus,
Como é que se dá pão no deserto? Não tem padaria, varão. No deserto não tem como fazer nada não. No deserto, ainda que a gente esperneie, tente no caso arrumar jeitinho, tenta jogar o corpinho achando que vai dar certo, no deserto é você e Deus. No deserto não tem amigo, no deserto não tem ninguém, irmão. Ainda que alguém interceda pela sua vida, você vai entender que nesse deserto é você e Jesus. Não tem jeito. E a Bíblia fala que os discípulos, então, no caso, perguntam a Jesus: como faremos isso? Jesus vira para ele e fala o seguinte: o que tem nas mãos? Quantos pães tendes? Senhor, temos 7. E ele pega, entenda uma coisa. Quando eu falo para dar graça no deserto, irmão, isso é muito forte. E Jesus, ele foi o que fez isso. Ele me ensinou na palavra isso aqui que eu vou te falar agora. Ele pegou 7 pães, calcula comigo, eram 7 pães, e se tinha uma multidão. Que matemática é essa, irmão? 7 pães para uma multidão. Nem se partisse migalhas daria para alimentar todo mundo. Nem se partisse pedacinho em pedacinho daria para alimentar todo mundo. E sabe o que o Senhor nos ensina? Ele pega 7 pães, ele levanta os céus, e a Bíblia fala, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos. Entenda uma coisa, é no teu pouco que você tem que agradecer a Deus. É no pouquinho que você tem que Deus quer ver você dar graça. Porque a palavra do Senhor falou o seguinte: ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Tem muita gente que não sabe ser fiel no pouco e quer andar no muito. Como é que funciona esse negócio? Se eu não sou fiel no pouco, eu quero, no caso, andar no muito. Eu tenho que ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai me colocar, irmão. E Jesus pega aquela cesta de pão, levanta os céus e dá graça. Ele é como se Jesus estivesse falando o seguinte: Pai, graça te dou. E ele coloca todo mundo sentado no meio do deserto. Entenda uma coisa, milagre se recebe. Isso aqui é muito forte. Glória a Deus, aleluia. Milagre se recebe, pastor Edson, quando se está por baixo da baducobandaçaia. Milagre se recebe é quando está no deserto por baixo, irmão. É quando você está sentadinho, aí você está sentindo o deserto, aí o calor bate na sua rabanducobandaçápia, decobandaçúpia, e rabanduçamanducobandaçápia, e você vai sentindo o calor do deserto, e você fala: Senhor, mas está tão quente, Senhor, está doendo tanto, Senhor, Senhor, eu tenho chorado tanto no meio desse deserto. Mas o fato de você estar sentado se mostra a dependência. Quando você depende de Deus no deserto da tua vida, Deus vai prover um milagre, meu irmão. Quando você depende de Deus no deserto da sua vida, Deus vai fazer acontecer a provisão. Se você foi para o deserto com Jesus, se você está segurando na mão dele, a sua vida é dele. Entenda uma coisa, vai ter milagre para a sua vida no deserto.